Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um episódio esse especial. Enfim, teremos nosso primeiro convidado, e é um convidado mais que especial. Antes de qualquer coisa, quero passar a bola pro meu camisa 10. Você tem camisa 10 no time? Aquele meia clássico, dá o passe, faz o gol, entra na área, pisa na área, né? Hoje, como fala, César Vinícius, meu amigo. Boa tarde, meu capitão. Estamos aqui nesta tarde que vai ser babado essa tarde aqui, viu? Nosso convidado, primeiro, agradecer nosso convidado e mandar um recado pro nosso irmão, Vitor Buono. Com certeza. Que por influência dele trouxe o Adriano aqui pra gente se deleitar nessas histórias aí, nas coisas que vão deixar a gente, você, de cabelo em pé. Com certeza, e eu acho que é um assunto, até antes de apresentar ele, que ele é grandioso de fato, um grande empresário, é um assunto muito... que todos os pais, né? Pais, mães, avós e irmãos querem saber. Empresário no mundo da iniciação, né? Não só no mundo da iniciação, ele vai falar de todos os cenários, mas hoje, para quem a gente fala, né, que são esses pais, como é esse mundo de empresário? Eu preciso ter empresário? Meu filho não precisa? Eu brigo com o empresário, eu não brigo? Eu fecho ou não fecho? Então, hoje, todas as dúvidas, ou a maioria delas, aquelas que vêm do coração, que, né, como pais, não vamos esquecer isso, somos pais. Sim. Pais de mini jogadores, nós vamos trazer isso. E, para falar um pouquinho dele, ele é baiano, veio para São Paulo, César, com 3 anos. Sou neto de baiano. Eu sou filho de baiano também. Tem 2 filhos, a Sara de 8 anos e o Davi. O Davi joga bola, zagueirão, já tô sabendo que é bom de bola, zagueiro do São Caetano. É um grande empresário, empreendedor, né? Ele tem a SH Prime. A SH Prime, ele trabalha no ramo imobiliário desde os 17 anos. Também sigam, vai aparecer aqui na nossa tela a SH Prime. E a SH Esportes. A SH Esportes que é o grande, eu acho que o grande filho dele, que com certeza hoje já tem 25 jogadores, ela foi fundada ali, iniciou o projeto em julho, e que hoje vem crescendo muito de uma forma com muita qualidade, né? Então, Adriano Fong, seja muito bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado aí pelo convite e participação aqui, eu acho fantástico esse podcast de vocês. A gente iniciou um até para falar da base, hoje é muito importante a gente falar da base, né? Falar muito de profissional, mas vamos falar dos pequenos, né? Sim. Que é um papo tão importante aí, estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você, de fato, eu acho que você é nosso primeiro convidado, é uma honra, né? Está meio nervoso. Não, é minha, então. Ele vai passando, mas eu acho que é uma dúvida, né? Eu acho que geral, sobre o empresário, né, na iniciação. E nós temos os filhos aqui, né? Começaram ali com 6 anos já em grandes clubes e César já tem empresário, o Cezinho, o Henrico ainda não. E como tem quem nos assiste, tem muitos com empresários e a grande maioria sem, mas que já teve procura, já teve busca e tem várias dúvidas, né? Então a ideia do nosso episódio é que a gente troque, que você explique um pouco da visão, né, da sua empresa, a sua visão. Vamos tirar várias dúvidas, vamos ser um pouco polêmico. Vou começar com uma polêmica pra gente se soltar. Veio da Bahia com 3 anos em São Paulo. É baiano ou é paulista? Já tá quase paulista, né? Já voltei algumas vezes lá pra visitar, que é muito bom, né? Então é paulista. Paulista já com programação pra Bahia pra pegar novos craques, hein? Que legal. Adriano, mais uma vez, obrigado. Queria escutar um pouco primeiro da sua história, né? Que você se apresente. Porque com certeza o seu nome, né? O nome da sua empresa fica cada dia mais conhecido no meio. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e depois a gente começa aí esse bate-papo. Bom, você já fez uma boa apresentação aí, até falou a mais. Mas é isso, né? Eu sou empreendedor há muitos anos, já desde sempre, quase empreendendo, investindo em imóvel, comprando, reformando e com a imobiliária na parte administrativa também, aluguel e compra e venda, né? E a paixão pelo futebol sempre existiu, né? E a oportunidade de montar a SH Esportes com 2 sócios nossos apareceu quando eu comecei a levar o meu filho para do lado de cá como pai, levar para ir para os jogos. Ele joga hoje no São Caetano. E aí começou e a gente surgiu a oportunidade de empresariar o filho de um amigo e a história começou. E vocês falando de cada vez mais cedo, o nosso primeiro empresário que a gente começou a empresariar tem 7 anos no Corinthians, que é o Joãozinho a Máquina, né? Então a gente fala de que seu filho começou com 6.
empresarial ou não tão cedo, né? O nosso mais cedo foram 7 anos. Então a gente tem 2 hoje com 7 anos, que é o Pedrinho, que está no São Paulo, e o Joãozinho, que está no Corinthians. Pedrinho Cautes. Que legal. Pedrinho Cautes joga muita bola. muita Joãozinho bola. também liso demais. Que bacana. Nosso olho tá bom para joias, viu? Então já vamos começar, aproveitar esse gancho. Qual é a definição, né? Os nossos olhos, né? O meu olho está bom. Qual é essa definição? Como você chega, ou a sua equipe, e aí já estendo a pergunta, você deve ter um scout, né? Queria que você explicasse também um pouco dessa metodologia, dessa né? logística, dessa metodologia. O que vocês procuram? O que vocês olham e falam, poxa, aqui é diferente? A gente, na verdade, tem o Scout São Paulo, né? Que a maioria dos jogadores que a gente descobriu foi ele, que é o Wesley, que trabalha com a gente. O Wesley trabalhou muitos anos com a gente. A gente também empresaria o filho dele, que é o Samuca, que está no São Caetano. Então ele observa os jogadores, a gente tem um processo interno, a gente tem outros 2 sócios, que é o Fábio, que jogou bola na parte da base do Palmeiras e Corinthians no Salão, e o Márcio Zanella, que jogou e profissionalizou campo, né? Passou um pouco por São Paulo, Fortaleza e finalizou a carreira no Japão. Então o que a gente faz no processo interno é o scout dá uma olhada nos jogadores, verifica a possibilidade se faz sentido ou não, e a gente passa por um processo interno para mais de um olhar sempre esse jogador. Então a gente começa a monitorar ele. Na maioria das vezes vai em jogo, porque vídeo não define muito. Então a gente gosta de ir nos jogos. Então vai ou o scout no jogo normalmente, quando ele gosta de um jogador, a gente vai ou o Zanella, ou eu, ou o Fábio vai no jogo para ver se realmente faz sentido e é o perfil da empresa, né? Bacana. Sim. Quando você fala muito de perfil, é um menino diferente. Certo. Então a gente tem vários tipos. O nosso processo mudou um pouco mais, né? A gente fechou mais ou menos a base 10 menos. Então, o nosso olhar hoje tá para 12 mais. Então, a gente já tem alguns atletas de 14, 15 e 16 anos. Né? Então, a gente começou a focar um pouco mais nos atletas de 14. Mas, independente se for diferente ou não, a gente vai abrir a porta de novo. Porque a gente quer sempre gente com qualidade. Então, a gente quer os meninos com qualidade. E eu sou suspeito de falar porque eu adoro os pequenininhos. Então, eu tomo bronca lá dentro porque eu gosto dos menorzinhos, mas não tem jeito. Que legal. Eu gosto do tipo de jogo... Eu acho a graça criançada, então eu me dou bem. Então eu que sou um que estou sempre querendo abrir a porta para os menos 9 e menos 10 aí. Adriano, uma curiosidade. E do scout que vocês fazem com relação à parte técnica, ao desenvolvimento, o potencial que vocês enxergam nos meninos. Agora, qual o peso da família, do pai, principalmente, que a gente... Isso aí, qual que é o peso desse para vocês? Essa é a ótima pergunta. A gente já deixou de fechar um moleque craque porque a família não bate. Eu digo muito que pra gente tem que ser um pacote bom. Então não tem que ser um pai que vai dar muito problema pra gente. A gente apresenta pro pai que a gente vai auxiliar ele no projeto, porque a criança é um projeto. E o projeto menos 10, menos 12 é muito longo. Tá falando de um projeto de 6, de 8 anos no mínimo. Então a gente só fecha realmente se for o pacote fizer sentido. Então, se a gente bater com os pais, a gente vê base familiar, né? A gente já fez um atleta, por exemplo, que não tem pais tão presente, mas a gente teve um bom papo com quem cuida, então acho que você tem que bater esse tipo de coisa. Se não bater, pra gente não faz sentido. Vou pegar Pode esse ser muito gancho. bola, mas não faz sentido a gente fechar. Muito bom, vou pegar esse gancho, Adriano, e assim, vou falar pra câmera. Então, acho que todos ouviram. Você, pai, você pode atrapalhar, de fato, um empresário, alguém que tenha um carinho, né, Adriano, ali pela carreira, né, do seu menino. Então, muito cuidado e aí depois eu peço dicas, né, do que de fato vocês observam, né, nesse comportamento, e não precisa ser agora, a gente vai continuar aí essa caminhada aqui de perguntas, né, César, mas que bacana, né, ouvir assim que, bacana e não, né, que um pai atrapalha, né, César? Sim, mas é o que a gente fala, né? É o que a gente fala do achismo, né? E do achismo. E de certas coisas que a gente comentou no primeiro episódio, o pai que se sente o pai do Pelé. É isso, a maioria, né? E tem algumas histórias que a gente ouve em arquibancada. Eu já ouvi pai dizendo com o menino de 9 anos que ele vai para a Europa. Você entendeu? Mas assim, até a nossa provocação, um dos objetivos da gente é tirar essa coisa do ar, entendeu, Adriano? Porque é muito achismo, é muita coisa que, em vez de ajudar,
atrapalha. Com certeza vai atrapalhar, porque você vai gerar muito mais expectativa para a criança, né? A criança não pode ter tanta pressão, né? Eu acho que independente de ser você não tá olhando um jogador de futebol, você tá olhando uma criança, né? Ele tem que ser criança, né? E fora o peso, né? O pai acaba colocando muito peso e a expectativa fica tão grande, e eu acho que acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Eu acho que tem que ser um negócio mais natural mesmo. O moleque pode jogar bola mesmo, ele vai querer jogar, ele vai se dedicar para jogar, mas eu acho que tem que ser um processo mais natural. Sem dúvida. E eu acho que o nome, né? O nosso nome, Os Prodígios, é de fato uma provocação. Uma provocação. Porque como chamamos, né, meninos de 7, 8, 9, 10 anos de prodígios. Eu acho que aqui está a nossa provocação, Adriano, é justamente para a gente trazer à tona esse debate, né? Essa conversa bem estruturada e ajudar os pais para esse momento. E continuando, então passamos pela fase 1, você disse que tem o scout, vocês assistem os jogos e dali gostaram, então você gostou do jogador? Passo 2. Aí a gente entra em contato com os pais, a gente tem uma política que é regra mesmo, normal no mercado, que não é falar direto com o atleta, menor de 16 nem 18 anos, então você tem que falar direto com os responsáveis. Então a gente entra em contato com os pais e ali começa uma conversa explicando um pouco a metodologia nossa de trabalho. A gente trabalha muito focado, dependendo da idade do atleta, a gente diz que a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é a parte física, a gente não começa atleta nenhum sem analisar a parte física dele, a gente tem uma parceria muito forte com a ciência do futebol, então vai lá e faz a avaliação inicial do atleta para saber como que está a parte física dele, onde ele tem possibilidade ou não de lesão, para a gente começar a trabalhar em cima da parte física dele e dar uma atenção especial independente da idade. Então todos os atletas nossos é meio que obrigado a ter ou um personal, ou faz online quando não consegue, porque a gente tem atleta no Sul, no Rio de Janeiro, em Minas, então começa a fazer online quando não tem possibilidade de fazer em uma determinada academia. O 2, eu acredito muito que todo atleta, independente da idade, além da parte física, ele tem que ser midiático. E eu gosto muito da parte de marketing e da parte de mídia. Então a gente tem que trabalhar muito bem a parte de Instagram dele, de canal do YouTube. Então a gente ajuda até a auxiliar no que ele pode postar e o que ele não pode postar, né? Então tem alguns casos até que a gente... O garoto pegou e colocou camisa de outro time jogando no rival, então a gente tem que entrar em contato e falou, peraí, não pode. Então a gente trabalha muito nesse trabalho como assessoria mesmo, né? Legal. A gente tem uma parceria muito forte com a FutePress, eu digo que a gente sempre foi atrás dos melhores parceiros, então faz os cards de jogos, eu digo que eu quero trazer para os meninos da base o trabalho que é feito no profissional. Não é porque ele não é profissional, o trabalho dele tem que ser feito de qualquer forma. Então a gente é muito exigente na parte de mídia mesmo, toda a apresentação que é feita para ele e do cuidado midiático. E o terceiro, a proximidade com o pai. Você não vai ver a gente trabalhar com o pai, que a gente não está em contato direto, não está indo nos jogos. Então sempre alguém da nossa equipe não consegue ir em todo o jogo, mas a gente vai estar ali conversando. Tem pai que a gente faz reunião toda semana para alinhamento, para entender como foi a semana do filho. Então a gente tem um grupo que a gente conversa muito, como foram os treinos, como que está a cabeça dele, a parte nutricional. A gente tem um nutricionista que acompanha todos os nossos atletas. Então a gente acabou de fazer na semana passada a maior parte deles, o plano nutricional de cada um. A gente tem uma parceria muito bacana com a doutora Renata de Nóbrega, que é nutróloga, então a gente conseguiu na parte social para um atleta acima de 14 fazer a parte de nutrologia dele 100% completa. Então a gente vai fazer um vídeo, vai mostrar ele lá no consultório dela, passando... Já é um case já, né? Passando para fazer uma consulta com ela, para ver toda a parte de nutrologia. Legal. Tá? Então a gente foca muito isso, parte de saúde mental também é uma coisa que um tema que a gente fala sempre. Sem então dúvida. O atleta que a gente vê, que a gente percebe, a gente tem um profissional para auxiliar na parte mental também, né, psicológica. E é isso, acho que a gente trabalha nesses 3 pilares. Vou falar do primeiro, parte física. E aí aqui se confunde muito a parte física com o tamanho, né? E eu falo pelo meu é um camisa 10 baixinho ainda, né? Você já viu a maturação dele? Então, já fiz algumas coisas. Ser maturado, ser precoce, ser normal. E a minha pergunta aqui é para vários ali, né, que ainda são menores, né? Ainda não tiveram ali um esticão ou perto disso, que ainda... Estirão de crescimento. Estirão, né? Mas aqui para não confundir ou até você explicar. A parte física não está relacionada com o tamanho nesse seu momento, não, certo? De modo nenhum, porque o que você vai avaliar nessa avaliação é se ele está no tamanho normal dele, se ele é precoce, se ele não é. Tem atletas nossos que a gente fez avaliação, cara, que é surpreendente. Bom, meu filho eu posso falar, né? O meu filho não foi muito de fazer exercício, a gente foi fazer avaliação dele no ciência, e ele com 10 anos parecia que ele tinha pulo, velocidade e força de 8. Então a gente começou a trabalhar isso já tem 3 meses,
posicionamento dele em campo é outro, toque de bola em campo é outro, força é outra. Aí você tem avaliação de 3 em 3 meses, eu não tenho dúvida que só pelo que já vi em campo melhorar, que ele já vai estar num nível diferente. Como tem ao contrário também, a gente tem atletas super evoluídos, que com 10 anos saiu força de 14, velocidade de 14 e pulo de 13. E ele é normal, ele não é precoce nem maturo, então ele é normal. Ele tem realmente força acima do que da base dele. Então é fantástico ver isso. Então qualquer trabalho que a gente comece, a primeira coisa é essa avaliação. Sim. Tem atletas nossos que onde eles estão não tem a ciência do futebol. A gente tenta de alguma forma fazer online, porque a primeira conversa tudo é início de como que a gente vai fazer o trabalho físico dele, que a gente acredita muito. Para acompanhar esse desenvolvimento, é isso. Né? E é trabalho físico sem, né, que é pegar peso, nem nada disso, né? É um trabalho físico funcional mesmo. Sem dúvida. E assim, tem muitos pais, Adriano, que falam na balela, meu filho é craque, meu filho, ele já tem um talento puro, ele não precisa treinar, ele não precisa... E agora a minha segunda pergunta é sobre o excesso, né? Então também temos vários casos que você já deixou claro que existe um estudo, existem pessoas e profissionais que vão ajudar, e é muito legal ouvir isso, porque tem pais descrentes que de fato não acreditam nisso, e tem o contrário. Tem o que quer que o filho treine o tempo inteiro, façam... É o treino errado, né? Acho que vocês conhecem um pai aí que coloca o filho em 7 times diferentes. Eu comecei a empresariar esse rapaz aí, eu já falei, fazia academia só um dia, para com isso. Menos personal freestyler, e você tem que começar a fazer o treino 2 vezes por semana. E eu falei assim, pro atleta, né? O Vitor, que é amigo nosso. Sim. Mas eu falei, Vitor, seguinte, ele tem que fazer 2 dias na semana, porque é o que vai ajudar ele a não lesionar. Porque a gente tá achando que treino é só para ganhar força, ganhar velocidade, mas não é. É para diminuir a possibilidade de lesão. A gente tem um atleta que a gente tá quase empresariando, que o menino é muito bom de bola, tá com 15 para 16 anos, só que ele não cresceu, começou a tomar GH, ele não cuidou da parte física e ele teve um descolamento da placa de crescimento. Meu Deus. E ficou parado um tempo. Então tudo isso tem que ser olhado, não adianta você fazer só uma parte do trabalho, né? A criança sempre vai preferir a aula de freestyle, de não sei o que. A criança normalmente são poucos que gostam de treino, né? Sim. Mas é muito importante o futebol, principalmente cada vez mais. Na iniciação que a gente percebe é que cada vez mais quem não tem um empresário que é precoce, a gente tem que correr atrás pelos outros, vendo o que acontece no meio e correr atrás desses treinos. É isso. Da ciência para se orientar, para não ter lesão, e personal. Aí você vai condicionando o quê? Condicionando os treinos corretos, senão... A gente leva tão a sério a parte física, para você ter ideia, que a gente está estudando 2 projetos para participar de base, né? De fazer coordenação de base. E um deles que a gente realmente seguir, a gente quer ter o nosso próprio centro de treinamento. E é em parceria com alguma dessas empresas, como a Ciência do Futebol. Pra você ver como a gente acha, assim, não é papo de empresário, nada. A gente leva tão a sério que a gente tem planos para ter o nosso próprio centro de excelência e treinamento funcional. Que bacana. Eu acho que isso mostra a seriedade, né, da sua empresa, sem dúvida. E, poxa, obrigado por expor. E aí eu vou pular um pouquinho, que eu vou lembrando do que você disse dos pilares, e eu vou pular para o terceiro, né? Que, mais uma vez, os prodígios, a ideia é que seja uma comunicação com os pais. E você disse que o terceiro pilar é o pai, né? É uma conduta do pai, se ele acompanha ou não, ou se tem alguém ali que acompanha. Me fala um pouquinho, o que você numa visão de empresário. Então, poxa, você já falou tanta coisa legal, que seria muito bacana. Eu tenho certeza que tem muita gente falando ali, vai entrar já no Instagram da SH, vai querer que o filho seja empresariado. Nossa, recebe bastante. Tenho certeza absoluta. O nosso site tá colocando no ar, mas já teve mensagem de olha meu filho, não sei o que, mas nem liberou o site. Imagina, isso vai aumentar ainda. Só no teste do site. Vai aumentar ainda mais, pode ter certeza. E fala agora da questão dos pais. O que você observa, Adriano? Você sendo o CEO, você sendo ali o responsável, e você disse que gosta muito dos meninos, e a gente ama os meninos, né? Sim. Acho que eu e o Cezão, a gente tem uma relação super bacana. Isso legal. Graças a Deus, né, Cezar? Sim. Os meninos de todos os times, né? Gostam da gente. E eu acho que isso fez também com que a gente fala, poxa, a gente pode ajudar os pais, porque o feedback dos meninos é muito bacana. E você, como empresário, né? Você como CEO, fala para esses pais, o que você observa, o que faz você falar, poxa, aqui eu acho que eu vou ter problema, eu não vou fechar por isso, mesmo ele sendo um craque, ele sendo um prodígio.
Fala um pouquinho disso, Adriano. Pai que vai dar problema, cara. Acho que você percebe de cara o pai que vai te dar problema. Ou por querer ser muito do filho, ou por ter problema, assim, de você não... Acho que não vai bater, entendeu? E você analisar a família, base familiar. Então não é só a condição ali do pai, de como que ele agiu ou não. Eu acho que é mais você bater, por exemplo, você entender que você quer fazer um trabalho com aquela pessoa, não, porque querendo ou não, o que a gente faz é gestão de pessoas, né? Sim. E gestão de pessoas tem que estar com as pessoas que você realmente queira fazer gestão, porque é o que eu sempre falo, são projetos longos. Projeto que não é tão longo, ele vai ser longo. Porque se ele já está perto de profissionalizar, você quer que seja longo na parte que ele tiver profissional. Sim. E se ele está na parte de base, às vezes já tem muito moleque que jogou muito mais tempo na base do que na própria parte profissional. Então a gente fala assim, é meio que um casamento, você tem que escolher muito bem. E isso tem que ser dos dois lados. Tanto o pai escolher bem a parte de empresa, como a empresa escolher bem a parte do pai. É o que eu digo, é uma entrevista de dois lados. Então o pai tem que fazer uma boa entrevista. Tem vários pais que escolheram, passaram por muita empresa e não quis fechar. E como para a própria empresa também fazer igual. Vários pais fecham e às vezes a gente não quer fechar. Muito pouco é pelas crianças, mas muito é relação pessoal mesmo com o pai. E eu digo assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é com pai amigo, tá? Pai que não é amigo, é tão fácil a relação, você fala, ele ouve. Eu tenho um pai amigo aí, cara, Vitor, não é você dessa vez, mas ele vai saber, o tal do Gustavo, um grande amigo meu, mas é difícil de falar. Você fala, olha, o atleta precisa de 2 dias na academia, mas não tem agenda. Mas não tem agenda porque tá fazendo isso. Então, assim, é difícil, quando a relação é muito pessoal, assim, é difícil porque ele não tá ali propriamente ouvindo um profissional, né? Acho que as conversas se misturam um pouco. E é ruim, porque na verdade o que a gente quer é a melhor que a gente quer a melhor coisa pro atleta, né? E a gente acredita que, eu não posso eu tenho que diminuir o máximo a chance dele se lesionar. Eu acho que o mais importante pra gente é isso, né? Porque não dá pra você ter, tem molecada com 10, 11 anos tá fazendo cirurgia de joelho, começa a placa de descolamento do crescimento, que não é que torcer o pé, né, que vai ficar bom em 2, 3 semanas. É coisa séria, né? E vai prejudicar na carreira dele. Sim. Então, assim, a gente, assim, nossa, é muito grande pra parte física. E funcional, porque evoluiu muito isso, né? Não é igual antigamente, que você não tinha à disposição. Hoje você tem muita ferramenta à disposição. Você tem dados pra tudo, cara. Você tem dados pra tudo. Possibilidade de lesão na superior. Você tem dados pra tudo. Então só não usa quem não quer, né? Porque tá aí os dados. Adriano, me fala uma coisa. Qual que é a sua visão do futsal hoje da iniciação para esse trabalho aí com 14, 15 anos aí? Eu acho fundamental. Eu acho que os times que estão sem o futsal, ele demora muito para ter os craques de verdade, né? Porque principalmente para molecada menor, faz muito mais sentido, né? Eu joguei um pouco de futsal e assim, é diferente o futsal. É um jogo legal pra caramba, que ensina muita rapidez, dinâmica, toque né? de bola, dinâmica, decisão rápida, pensamento mais ágil. Então eu acho que sim, você vê os resultados muito mais quando você tem um trabalho completo, né? Saindo do salão, e eu gosto muito do que os clubes estão fazendo hoje, a parte de integração. Tá bem coerente a parte de transição, na verdade. A transição, eu gosto muito do jeito que estão fazendo na idade. Tem alguns clubes fazendo um trabalho muito fantástico com isso. E outros querendo deixar um pouco de lado o salão, que eu acho que é um desperdício. Acho que vai ficar para trás, né? Tem time já, tem clube terceirizando o salão, cara. Eu acho uma fatalidade. É ruim, viu? Um dos nossos projetos aqui é conhecer essas bases de futsal nos outros estados aí também. Quantos futsal? Belo Horizonte tem um futsal também, é bom o futsal lá. Tem Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Paraná, que né? Paraná. Eu sou suspeito de falar, o Centro-Oeste estava lá agora, como tem moleque que joga bola, hein? Nós estivemos em Balneário Camboriú, né? Na Supercopa Fomos campeões do Brasil, lá. né? Vocês jogaram, o São Paulo foi campeão, né? No Sub-9, já eram em 3 finais, né? Mas, assim, o nível do sul dos times, né? Assim, absurdo, é muito, muito forte. Fala, de fato, o menino nasceu pra jogar futsal. A gente fica... Você percebe que futsal naquela região ali, Santa Catarina... E pra idade menos 10 é bom o jogo de ver, né? Sim. E as finais agora amanhã, né? Estaremos lá. Tem jogador nosso na final lá. Estaremos lá. Que legal. Eu vou dar uma pausinha rápida, mas não vou sair. Fiquem aqui porque é importantíssimo. Nós não estaríamos de pé, né? A gente trata como um filho os prodígios, né, Adriano? E nós não estaríamos de pé sem parceria. E o nosso primeiro patrocinador e apoiador é a Escola Revela, né? Então você pai, você mãe, que... Eu falo que a cada 6 meses, Adriano, aparecem muitos meninos que querem começar a jogar bola, com 3 anos e meio, 4 anos. E os pais perguntam, eu vou para uma escolinha, eu vou para um time grande fazer peneiro, o que eu faço?
Escola Revela, hoje tem 4 unidades. Se a nossa produção conseguir colocar aqui na tela pra gente assistir um pouquinho. Vou parar de falar para apresentar, depois eu conto. Revela, Unidade Jardim São Luís 1, escola de futebol e aperfeiçoamento para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Para você que sonha em ver seu filho brilhando nos campos como um futuro campeão, a Escolinha Revela é o lugar ideal para o seu filho despertar o talento, aprender as técnicas do futebol, desenvolver habilidades físicas e motoras. Com treinos dinâmicos, professores qualificados e a chance de participar de campeonatos e eventos esportivos. A Escola de Futebol Revela oferece oportunidade para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam e se desafiem em jogos emocionantes. Não perca tempo e garanta a vaga do seu filho na escolinha de futebol que é referência em qualidade e profissionalismo no bairro. Está localizada na Rua Manso Pedro de Oliveira, número 385. Venha fazer parte do Mundo Revela. E as matrículas bacana. Rubão, né? Rubens, nosso amigo, né, Cezão? Amigo Rubão. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria e patrocínio. Você que tem interesse em nos ajudar, em ter a sua marca estampada nesse... Eu vou colocar aqui não é um bordão, mas é o primeiro e maior podcast da iniciação do Brasil. Então, você que queira fazer parte, entre em contato conosco no nosso WhatsApp, nosso telefone, no nosso site, que com certeza a parceria ela será muito interessante para a sua empresa e todos os meninos. Continuando, Adriano, vamos lá. Falamos então dessa parte de como você faz a captação, como você olha, e a gestão. Me fala um pouquinho da gestão, porque eu sou da área de investimentos, né, há 20 anos, e nós temos que falar de dinheiro, né? Todo negócio, ou quase todos os negócios, ele é voltado para o dinheiro, num sentido que eu preciso dar lucro, porque senão o trabalho fica muito difícil de ser realizado, né? E você hoje tem meninos de 7, de 8, de 9, 10 anos que, se fosse no mundo do investimento, da vida financeira, seria um investimento de médio a longo prazo, né? Porque talvez ali uma primeira transação seja com 16, aqui eu posso falar besteira, porque eu não sei exatamente, mas 16, 18 anos, então a gente fala de 7 para 16, vou usar, ou para 17, 10 anos, é um investimento longo. Como é esse desafio, né? Então, quando você disse que vai abordar o pai, e o que você iria me propor, né? Quando eu falo me propor, eu como pai, o César Sim. e todo mundo que nos assiste. Qual que é a ideia? Hoje você vai falar de dinheiro, você vai falar de gestão, você já disse muitas coisas de parcerias, né, de trabalho, mas explica um pouquinho mais sobre essa gestão, porque são muitos anos e eu acho que é uma curiosidade, né, nossa, saber o que é oferecido, o que passa. Lógico, cada empresa deve ter o seu caminho, talvez a sua filosofia, mas a SH e o Adriano, qual que é a sua visão hoje sobre essa gestão? Como é essa abordagem para que você conquiste um pai de 8 anos? Bom, o maior problema do nosso negócio é que é difícil ter previsibilidade de ganho, né? É muito difícil ter a previsibilidade de ganho, porque é o que você falou, são projetos médio e longo prazo. A gente diminui esse planejamento quando você consegue atletas de 15, 16 anos, 16 mais difícil, mas de 14 a 15. Só que está cada vez mais difícil, porque você tem atletas de base, como times com Palmeiras, que com 10 anos já está todo mundo empresariado. Então você vai para os mais novos, você realmente fica sem conseguir pegar em alguns nichos de clube o atleta. Então, ou você consegue melhorar a previsibilidade de ganho e antecipar com atletas de 14, 15 anos, ou você tem que investir considerando já o teu custo para médio e longo prazo ele ser aquele e você trabalhar em cima disso, que é o que a gente faz. A gente não entrou necessitando de ganhar dinheiro em pouquíssimo tempo, isso é muito importante. Então a gente tem consciência disso, a gente sempre soube que é um projeto de médio e longo prazo, então não vai ter esse desespero, a gente tem o nosso caixa limite, não é caixa sem fundo, mas a gente sabe trabalhar com essa conta e entendendo todos esses trâmites que tem no mercado, né? O que a gente propõe é muito o que eu te passei da nossa filosofia de trabalho, é o pai entender que ele vai ter um empresário à frente do filho dele que vai trabalhar não só janela de oportunidade, ou não só esperar ele passar num clube grande. A gente faz uma coisa que muito poucos empresários fazem, que é esperar, eles esperam às vezes o garoto passar num clube grande e começa a fazer o trabalho com ele. A gente já pegou diversos garotos que não estavam em clube nenhum e que a gente ajustou o teste para ele, conseguiu passar ou não, e mesmo não passando a gente continua fazendo a parte de agenciamento dele para achar novas oportunidades, né?
Então, o que a gente apresenta para o pai, os diferenciais são esses. Todo atleta nosso vai ter o auxílio online para fazer o treinamento funcional, ou na própria academia parceira nossa, que a gente tem 2, que é o Ciência do Futebol, que tem mais redes, e a DX. Então a gente tem isso. A gente tem a parte de mídia, vai ser igual também para todos os atletas, e o acompanhamento muito de perto, analisando o trabalho dele, analisando as propostas, as possibilidades de negócio, e para a criança, o time, como que ele está no time, o que a gente pode fazer por ele no time, no clube. Então, para a gente, isso é o que a gente propõe para o pai para fazer. E de cara, assim, é muito importante você entender oportunidades que podem ser criadas para o atleta, né? Esse é um trabalho principal nosso que a gente vai fazer. Se te falar que veio profissional com a gente, pedir com 25 anos, que jogou na Europa, mas ficou um ano parado, e a gente falou, vamos pegar esse desafio para achar clube? E a gente conseguiu 3 clubes para fazer teste com ele com 25 anos para jogar no profissional aqui. Então a gente adora desafio, cara. E eu falo que a gente faz muita coisa por propósito. Não é só dinheiro. Então a gente faz por propósito com muita transparência junto aos pais. Então a gente pegou algumas coisas bem difíceis, a gente fica muito feliz. Logo a gente vai divulgar e tudo, tomara que ele passe nessa avaliação aí, né? Eu acho que o menino tá treinando para isso. É um touro, treina 3 dias, 3 vezes por dia. Então ele tá acreditando muito nessa oportunidade que vai aparecer para ele agarrar com unhas e dentes, que não é fácil. Sim. A gente fechou um atleta agora de 23 anos também, mais ou menos a mesma situação, mas já está jogando em outro clube. A gente quer recolocar ele num clube melhor. Então, o que a gente passa para o pai é isso, é com muita transparência a gente explicar que a gente vai dar o nosso melhor. A única coisa que eu posso realmente prometer é que a gente vai dar o nosso melhor. Parte financeira. E aqui as perguntas... Pode fazer. Eu tenho que fazer porque o meu público, o nosso público, eles querem. Existe dinheiro nessa... Né? E não falo da sua empresa, tá? Você não precisa falar, e de verdade, não quero essa resposta sobre a sua empresa, mas pela sua vivência já nesse mundo empresarial, nessa parte de iniciação, já existe dinheiro, então já existe uma ajuda de custo, ou já existe o salário, acho que não, pela questão da legislação, né? Mas parte financeira. Então, poxa, o menino, eu não tenho... tem vários meninos que não têm condições, né? A gente até conversou isso no nosso primeiro episódio, Adriano, que a iniciação, ela é um network muito grande. Então, a gente encontra todas as classes sociais ali, né? E para acompanhar, né? Para você levar... para treinar no Morumbi, no Red Bull, que é Bragança, tô falando pelo meu, né, como pai do meu. Não é simples, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro também. Como é essa parte empresarial da iniciação na questão financeira? Futebol é projeção, né? Então, cada atleta tem que ser avaliado individualmente. Atleta com projeção maior, você vai... Claro que tem negociação, tanto... a ajuda do empresário como do clube, mas a gente diz o seguinte, a gente tem que trabalhar forte no clube para melhorar a ajuda para o atleta, né? Porque o bolso do empresário ele tem um certo limite, alguns um limite muito maior, outros um pouco menor, outros no médio. Mas é o do clube que tem que entender a projeção do atleta e você ter esse bate-papo com o clube e com os dirigentes para entender que se ele tem uma projeção melhor, ele tem que ter uma condição um pouco melhor, né? E às vezes alguns pais ficam um pouco chateados, mas é projeção de atleta, cada um tem a sua. E eu assim, não vejo problema nenhum falar de valores quando você acredita e realmente vê a projeção de atleta. A gente já teve negociação com recurso financeiro, com auxílio, com luvas, e faz parte, é normal. Não tem como correr muito disso. E você consegue ter esse feedback mesmo na iniciação dos jogadores? Tá. A gente já tem mais ou menos uma média de como cada um tá dentro do clube. Já estão planejando, tá tendo um planejamento dentro dos clubes também, né? Tem planejamento para o ano seguinte, dos nossos atletas, a gente consegue acompanhar isso e também ver projeção do atleta e entender o que faz sentido, né? Legal. A gente não vai entrar em toda a parada, não tem como. Entendi. A gente avaliar com calma e ver se realmente faz sentido. A gente também consegue ser um pouco agressivo é realmente uma parceria, né? É isso. É caminhar junto, né? É isso. E vou te falar, tem pai que fechou com a gente com condição bem inferior a de outras empresas por ver que faz sentido o trabalho com a gente. Eu acho que o pai não pode olhar que é só dinheiro no começo, porque vai muito mais além. Não adianta nada dar o dinheiro aqui e ter uma negociação pior lá na frente para o filho, para o atleta. Adriano, outra curiosidade de uma pergunta que eu também já ouvi. Meu filho tem 8 anos, está empresariado pela SH. Com 10 anos... Isso aí não. Não. O pessoal vai matar a gente aí. Mentira, corta. Exemplo. Com 10 anos não ele... joga a bola que eu chuto. Não põe no alto, não.
Eu já peço fazer o contrato agora. Acho que o jurídico manda o contrato em 5 minutos. Calma, Adriano. briga. Calma, Adriano. Com 10 anos ele fala, pai, eu não quero mais jogar bola. E como que fica essa relação? Ótima pergunta. O nosso contrato, se ele desistir por qualquer motivo, não tem nem conversar. Ele desistiu, a gente não tem nem que insistir. Se ele não quer ser jogador, não quer continuar... E você fala de multa, questão de multa, Não, essas questão coisas? de multa, questão que já... Falando de coisas que a gente ouve, né? Com a gente é zero. Não, questão de multa, questão que a dívida fica pro pai. A gente é zero. Não. Você entendeu? É que a gente eu vou pegar Tem algumas empresas que deixam dívida pro pai. Eu não tenho dívida com o pai. Eu vejo o investimento no atleta como risco. É investimento de risco. Sim. E às vezes até de alto risco. E a gente sabe tranquilamente que se ele por qualquer... No nosso contrato, na verdade, consta isso. Se por algum motivo ele não seguir como profissional ou não performar, não virar profissional, ele deve nada pra gente. Isso é bacana, e pegando esse gancho, por quê? E aqui é conversa de bastidores, a conversa de Sim. pai, e a rádio pai, né? É Rádio Pai. A Rádio Pai, As dúvidas diretas da Rádio Pai. Tem 3 pais aqui. A Rádio Pai... É empresário, pai, tá tudo aqui. É tudo aí. E a Rádio Pai, a gente escuta de tudo, né? Como teve uma polêmica agora do jogador do Corinthians, todo mundo acho que conhece, mas a grande maioria, que o Palmeiras ofereceu luva e de repente nada aconteceu, enfim. Na rádio, usando... a Rádio Pai, né, nesse sentido de multa, né? Eu já escutei que é feito na iniciação contrato, e dentro desse contrato diz que esse dinheiro que está sendo colocado na frente, investido no garoto, dando certo, ou no caso de rescisão, terá que ser devolvido, né? Não dando certo, entendemos que menos, né? Porque se deu certo para o empresário, deu certo para o pai, eu acho que está todo mundo feliz. Mas justamente nessa exclusão, né, de cláusula, então pensamos aqui que o menino desistiu, é um cenário. Mas a SH pode tomar um garoto, não falando a SH, vou usar outra. Então a empresa X quer tomar o garoto da Y, a vida como ela é, não é essa palavra tomar, mas enfim, quer contratar. Fez uma proposta e eu, como empresário da empresa Y, falo, olha, tem essa cláusula aqui, se você sair, você vai ter que me pagar. Então, só para complementar esse gancho, você disse que a SH hoje não teria esse tipo de cláusula. E aqui usando a iniciação, assim, o que você acha sobre isso? Multa para ir para outro empresário existe. Existe, tá. Não, multa se ele não virar profissional, não. Não. Eu já vi, assim, vários casos de empresa que cobra até com o IGPM o valor investido de volta do pai. É isso. Mas não faz sentido pra gente, não é o jeito que a gente quer trabalhar. Mas e ele cobra em que sentido? Só se sair? Não, o garoto... Ou se ele parou, igual o César deu a... O dinheiro antecipado ele vai cobrar de volta como se fosse um empréstimo. Eu nem sei se é legal isso, mas já ouvi falar isso. Já ouvi falar muita coisa, cara, assim, de verdade. Mas não é o nosso viés, não é o que a gente quer, não. A gente sabe do risco, a gente quer trabalhar com essa base do risco, tentar diminuir cada vez mais. A gente só vai diminuir risco com relacionamento muito próximo dos pais e com o olhar de tentar achar os nossos craques. A verdade é essa. Então, assim, a gente conseguiu trazer bastante atletas para dentro da empresa. A gente tem um limite, a gente não quer mais de 7, 8 atletas por profissional que está fazendo a gestão. Então a gente tem um limite lá dentro, a gente tem 4 pessoas hoje para fazer gestão e a gente quer trabalhar em cima do limite para dar atenção de acordo com a qualidade que a gente quer trabalhar. Né? Você sabe que aparece atleta o tempo inteiro, mas a gente quer trabalhar em cima dessa qualidade. E assim, eu acredito que cada empresa tem seu modo de trabalhar. O nosso vai ser sempre esse. É o que eu te falei, a gente tem muito trabalho como propósito, assim. A gente trabalha com a área social na empresa. De moleques, a gente sabe que não vai virar jogador e a gente custeia para ele todo mês, ele continua jogando lá e a gente já sabe que esse atleta não vai performar e mesmo assim a gente não deixa de fazer um investimento nele mínimo, como por exemplo de pagar o clube que ele está jogando, como por exemplo iniciação, porque a gente acredita que é tempo menor dele na rua, atletas que moram no Paraisópolis e no Heliópolis. Que legal. Então a gente já sabe que... E você vê que engraçado, esses atletas a gente vai atrás de parcerias, como por exemplo a Kings, que é uma grande parceira nossa, Kings Sneaker. Então a gente consegue... a gente tem uma ação muito legal Dia das Crianças agora, então a gente vai sortear amanhã um tênis. Então o atleta vai ter acesso a um tratamento dentário, uma limpeza dentária de um parceiro nosso. Conseguimos um negócio com um parceiro muito bacana, que é o Fabrício Alur, que o cara só veste celebridades, é um grande amigo nosso. Ele vai fazer uma camisa sob medida para um dos atletas no sorteio. Então,
Coisas assim a gente faz, vai ser um sorteio amanhã no nosso Instagram, até já divulgando aí, pessoal. Legal. Mas vai ser bem legal e assim, a gente trabalha muito lado social. Então, voltando pro social, a nossa parceira de nutrologia vai fazer um tratamento 100% gratuito para um atleta desse que trabalha, que é de comunidade. E tem que ter mais de 12 ou 14 anos para trabalhar nutrologia, mas a gente vai trabalhar nutrologia com ele. Então a gente trabalha muito nesse sentido também, não olhando só a parte financeira, olhando um pouco mais parte de propósito também. E o inverso do pai. Então você, né, passou aqui todo o cenário de como vocês abordam e como o pai pode ter o cuidado. Porque o pai, e aqui não é sobre a SH, mas eu imagino que... Temos certeza do tamanho da sua empresa, né, de como trabalha com responsabilidade, mas como em todo o setor, tem aqueles que não querem trabalhar com tanta seriedade, né? São oportunistas, entre aspas. A parte via pai, você fala. A via pai. Então, o que o pai tem que levar em consideração de fato, assim, para falar, poxa, aqui eu não estou confortável, eu acho que tem alguma coisa, ou o que ele pode ter como alerta para falar, eu acredito que essa empresa ou esse empresário não seja tão bacana assim quanto parece. O que fala que vai entregar muito de cara, meu amigo, te promete demais, o que tá te dando muito dinheiro na frente, porque a conta tem que fechar. Como é que eu te dou tanto dinheiro na frente, R$1 milhão, e a conta tem que fechar de algum lado, se eu não sei, eu não tenho certeza que ele vai virar. Então eu acho que é muito isso. Mas falando em pai, eu quero abrir um adendo para uma coisa assim. Eu também sou pai de atleta, eu vou te falar uma coisa, esse tempo que a gente já tá no mercado, eu vou te falar, o filho tem que valorizar muito o pai, cara. Porque eu vou te falar, é doído. Eu acho muito legal o projeto que vocês estão fazendo do podcast, porque tem que contar a parte do pai aqui. Cada história que a gente ouve, a gente vê pai tirar da boca pra deixar o moleque, pra levar o moleque pra jogar, pra pagar uma foto do moleque que fez no jogo. Então, assim, eu quero parabenizar todos os pais que a gente conheceu até hoje, porque a gente tem cada história. Disponibilizo eles pra vocês conversarem, porque tem cada história bacana. Milagres de vida. Legal. Que a criança não era nem pra nascer. A gente pegou o menino do Amazonas, agora se você vê a história que ele... o pai conta que a mãe quase ia morrer. Eu vou deixar para vocês um dia fazer uma entrevista com essa galera, porque assim, é demais isso. Assim, a gente valoriza cada vez mais o esforço e a dedicação que os pais têm. Né? E tem até os pais que levam em 6 times diferentes. Eu queria ver como ele tem tempo para isso, cara. É uma das coisas que a gente bateu na tecla no começo, foi isso aí. Que me moveu junto com esse projeto com o Henrique, foi isso. É das histórias que a gente ouve, que até por egoísmo, a gente acaba não valorizando isso. Tem tanta história de outros pais, de muita coisa, que eu falei uma história que eu falei do Milton Cruz conversando com ele lá no Morumbi. É um privilégio para mim tudo que o Cezinho me proporcionou nesses 2 anos que eu tô caminhando com ele. Não, e tem o outro lado quando você fala, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma pessoa para ajudar, tem alguns pais que tem alguma pessoa para ajudar, porque você levar 2, 3 vezes, você tem que ficar só... Quando ele entra em salão e campo, você tem que levar 4 vezes por semana para todos os cantos, para treinar, fora os jogos finais de semana. Então eu digo assim, a valorização do atleta, do filho com os pais, tem que ser tremenda, mas o outro lado também. Porque tem muito pai que vai se aproximar do filho por conta dessa ida e vinda para lá que ele não faria nem metade. Então eu acho que ajuda muito a você ter uma convivência com o teu filho ali, que é fantástica, que é o relacionamento com os filhos. É o cordão umbilical. O César definiu no nosso primeiro episódio, que é assim, Adriano, conta, eu acho que repete essa, eu acho que é bonito. A mãe já nasce, o filho já nasce com o cordão umbilical com a mãe. E nós pais, para mim o futebol com o César, ele me fez criar esse cordão umbilical com ele, esse relacionamento, que hoje a gente é parceiro de olhar. Olha que legal, fantástico, né? E assim, todos esses momentos que a gente criou junto, é maravilhoso isso. É verdade. É doloroso, é doído, é sofrido. Mas tem o lado bom. Custa muito. Sim, verdade. mas é uma coisa que eu não troco por nada. E assim, tendo equilíbrio ainda, que eu tenho mais 2 filhas. Olha, então essa é uma parte importante de ver, né? Você e as 2 filhas em esportes diferentes. Nossa, que legal. Os 3 esportistas? O César é gêmeos, a Rebeca, que é gêmeas com ele, atletismo e modelo. E a Lorena mais velha, natação, já alto rendimento pelo SESI. Nossa, vocês falaram dos meus filhos, vocês não falaram da minha esposa, cara. Minha esposa, eu te amo, Esther. É verdade. Fica aqui. E ainda eu tenho que dizer o seguinte, muito veio dela, porque ela é uma atleta até hoje. Ela joga handball, jogou profissional, jogou seleção paraibana, seleção brasileira. Então, assim, ela é do esporte na veia. 2 dias na semana ela treina, jogo todo final de semana. Então eu já vivia jogo quase todo final de semana por ela, né?
Ganhou a Copa Sul-Americana agora contra o Chile, tem uns 2 anos atrás contra o Chile, lá no Chile. Que legal. Eu ganhei medalha de melhor torcedor, tá? Tem que falar isso. Né? Gritava um monte. Mas tem que equilibrar, né, Adriano? Não pode deixar de falar. É assim, ela é atleta nata, cara. Então a molecada, meus filhos vê muito isso. A minha filha ainda tá gatinhando nisso, mas ela é atleta nata. Faz assim, mas é bom ver esse veio do esporte, né? É fantástico. E é muito bonito, e aqui eu vou reforçar, né, para os nossos prodígios, vocês, viu, menininhas? Vocês, a gente conhece, escutaram o que o Adriano disse, assim, valorizem os pais, as mães, os avós. Nós temos, né, vários casos, né, da vozinha, do vozinho ali, sofrido e tá todo o jogo e já tá com uma saúde debilitada, o irmão que ajuda. Então, aqui é pros prodígios, olhando para vocês, de verdade, valorizem a família, porque não é fácil a nossa vida, né? Aqui falando agora como pai, é muito difícil mesmo, mas o quanto a gente ama fazer isso e conversando, né, com o César, foi assim, é um mundo para você que está chegando, né? Que o filho quer iniciar. Escolha muito bem, porque quando você entra, é difícil sair. Porque é um mundo gostoso. Ele é difícil. É apaixonante. Ele é apaixonante, ele é vibrante e tem um network, você vai ali criando conexões com pessoas que você, poxa, nunca pensou na vida, né? De todas as classes sociais. Então você, prodígio, dê valor, né? De verdade, eu acho que é isso que a gente pede do fundo do nosso coração, né? Que olhe pra gente aí, como os pais e as mães e todo mundo, com muita gratidão, porque a gente faz com muito amor. E a parte da educação, né? Indo para a parte da educação, falamos de futebol e uma pequena porcentagem vão virar atletas, né? Vão jogar futebol, e a grande maioria não, né? Como é hoje o empresário, né? Aí você pode falar assim da sua empresa, né? Se for o caso, como vocês enxergam a educação, porque eles precisam, acima de qualquer coisa, e a gente falou muito disso, da educação, né? A educação é prioridade, né? Você tá num negócio que menos de 1% chega a nível máximo do futebol profissional mesmo, para profissionalizar. Então, é importante essa pergunta, porque você tem que dizer pro atleta que existe um mundo pós-futebol, né? E o nosso sócio, o Marcos Zanella, ele é muito isso, né? Ele é um grande empresário, teve sucesso na vida empresarial e teve uma carreira curta no futebol. Então ele fala muito isso com os atletas. A gente tem que tomar muito cuidado da outra parte. Né, a gente tenta parcerias com escolas de inglês para dar esse benefício para nossos atletas. Eu brinco muito quando estou conversando com o atleta, com os pais, perguntei, e na escola, como é que tá? Não adianta estar só bem no campo, né? E os clubes pedem isso, os né? Clubes exigem isso, né? Principalmente grandes clubes, e eu acho que faz todo sentido, né? Porque você quer um cara que saiba dar entrevista também, claro. Sabe se portar. Eu acho que tudo é um composto, né? Você tem que ter todos os lados, não adianta ser só bom na bola, né? Sem dúvida. Eu acho que faz sentido. Então a gente tem essa preocupação. A gente quer levar até cursos para eles em parceria para fazer isso daí acontecer. Eu acho que é importante estudar um menino que tem projeção para a Europa, estudar um espanhol, estudar inglês. Eu acho que bota ele num nível diferente, né? Sem dúvida. Olha o Hendrick aí, como chegou, falando tudo, falando bem. Não tão... vamos lá. Eu acho que o Hendrick é um grande caso, assim, né? Chegou preparado. Chegou preparado, fala bem espanhol, né? fala bem inglês. Tem um planejamento, né? Eu acho que o Hendrick é realmente isso, né? Assim, ele já é dessa geração, né? Que veio se preparando, né? Para aquilo. Então, ficou um período no São Paulo e aí o Palmeiras acabou contratando e aí todo mundo sabe a história. Mas dali para frente a preparação dele foi muito voltada a tudo, né? Para chegar pronto, né? Chegar pronto em todos os níveis. Poxa, bacana demais, Adriano. E assim, hoje você se sente realmente realizado? Porque o que eu sinto é que hoje eu vejo você muito realizado. Eu acho que, eu não sei se era um projeto seu entrar no esporte, né? Porque você é um empresário do ramo imobiliário, né? Com, né, família esportista, mas hoje eu vejo você falando com muita felicidade, assim, né? Muito prazer em estar nesse meio do futebol. Estou errado? Assim, eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre fui apaixonado por futebol. Eu também sou apaixonado no mercado imobiliário, né? Fiquei 23 anos à frente disso, né? Trabalhei em todas as áreas lá dentro da imobiliária, mas eu tô gostando demais, cara. É cansativo, eu não achava que era tão cansativo. A gente pegou ali a gente foi fazer uma viagem agora para acompanhar o Brasileirinhos em Minas, e a gente acabou indo visitar o clube, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, e eu vou te falar que quarta-feira eu cheguei para meus sócios e falei, mas como eu tô acabado, cara.
Porque a gente correu para Minas, é tudo muito longe, né? E a gente pegou o carro para rodar, você fala, vai, vamos no outro campo ali. Era 1h20 o campo, a diferença. E um sol desgranhento, e assim, você chega moído, que você fala, mas não vou nem sair para jantar. Mas você fica feliz, cara, assim, eu tô de verdade, tô muito realizado mesmo, tô trabalhando assim com a coisa que eu gosto de fato, eu acho que a gente tá com um time muito bem, eu acho que sim, eu tenho que falar o nome de todos, o Diego tá fazendo um trabalho de scout interno analítico fantástico, o próprio Wesley que trouxe alguns jogadores como scout, o Fábio, o Bolinha, o Zanella, o nosso advogado também, o Dr. Gustavo, a gente formou um time muito bacana, a gente estava comentando muito isso, a gente conseguiu formar uma galera com pensamento diferente, cada um muito bem na sua área, que dá o apoio na hora que precisa. Pô, a gente fez uma negociação de fechar contrato em 2 horas ali, e era jurídico correndo para cá, a gente correndo para lá, financeiro faz isso, então a gente conseguiu montar um time muito bacana e a gente está bem contente com isso. E é cansativo, mas a gente está bem feliz, viu? Agora, Adriano, me fala uma coisa, agora me fala do Adriano, pai de atleta. Pai de atleta. Qual o tempo que você tem pro seu filho agora? Eu vou te falar que é engraçado, né? Os primeiros meses eu comecei com ele nos jogos, né? E eu fiquei um tempo, assim, 3 meses, correria, porque a gente correu muito atrás de clubes, a gente visitou os maiores clubes do Brasil já visitou Flamengo, já visitou São Paulo, vai visitar Red Bull, já visitou Atlético Mineiro, Cruzeiro, assim, os grandes clubes a gente visitou e grandes marcas também, porque eu acho que o empresário tem que ter essa ponta também da marca. A gente visitou Adidas, Nike, Puma, para entender mercado e para ficar próximo dos parceiros, né? Porque você tem que fazer esse trabalho. E eu fiquei ali uns 2, 3 meses sem jogo dele, cara, mas aí casou com o período que ele ficou fazendo o treino, ele é muito dedicado. Ele fez o treino ali na ciência do futebol, na verdade faz ele e a minha filha, né? Vão os dois no mesmo horário. Ela não tá jogando nada ainda, mas já tá treinando. Já vamos preparar. Já tá preparando e para assim, a lesão. Eu vou te falar como pai. Me impressionou demais o que ele evoluiu em 3 meses fazendo academia, cara. Por E isso antes, que a gente... antes do São Caetano ele estava onde? Qual que é o Não, o primeiro clube dele é São Caetano. Ele começou meio tarde. Hoje é tarde, 9 anos, né? Ele começou velho. Ele começou velho hoje, né? Meu filho começou com 6, o nosso Pedrinho lá começou com 5. Direto campo. Direto campo. É uma coisa que a gente quer colocar ele agora no salão. A gente vai colocar ele no salão para ganhar essa parte de habilidade. Meu filho ele vai ter 1,87 m a 1,93 m. Vai ser bem alto. A previsão do César pela ciência do futebol. Ósseo, a gente tá perto para fazer, mas eu acho que vai bater 1,90 m, 91, não vai fugir muito disso. E assim, quantos anos ele tem? Ele tem 10. De quanto que ele tá de altura? Já tem mais de 50 e pouco já. Ele tá acima da altura dele já. Legal. Não sei de fato aqui, mas ele já tá acima. Já tá com a dor de crescimento já? Direto. Ele e a minha filha têm dor de crescimento. César, eu sou alto e minha mulher é alta também. César, né? Tem na patela do joelho esquerdo e no calcanhar. Minha filha já teve muito mais antes isso aí. E assim, de verdade, o que me impressionou, eu fiquei 2 meses sem ver jogo dele, quando eu vi jogo, posicionamento, jogando de cabeça erguida, toque em profundidade, mas melhorou muito. Então por isso que eu falo, tem que colocar. Eu tenho áudio de pai aqui falando assim, que o menino não tinha minutagem como titular, né? Difícil, o menino é bola, joga muita bola, mas você precisa ver o agradecimento que ele faz em ter colocado o filho dele na academia. Ele fala, Adriano, o que ele adquiriu de minutagem, o que ele adquiriu de confiança, o que ele adquiriu de jogo, não tenho dúvida nenhuma que foi a parte da academia. Ele não faz ciência, faz DX. Então, assim, o trabalho deles também é fantástico. DX e ele não conheço. DX, eles têm essa que a gente vai em São Caetano. Mas ele fala assim, que realmente o que melhorou muito em campo, porque o menino é bola, joga muita bola, é qualidade, canhotinha de qualidade. Mas o que melhorou muito em campo foi a academia. E a gente tá falando de 3 meses. Quem fez muito com a gente tem 3 meses fazendo. E hoje, Adriano, como pai e empresário, e falando do seu filho, né? E falando aqui para quem está começando agora, né? Agora 6, 7, 8 anos. Você faria alguma coisa diferente? Então... Esse podcast é bom, hein? Só pergunta boa, cara. Sabe que eu brinco? Meu filho foi o último a assinar, sabia? Assinar ele como empresário dele. Eu brincava muito com ele e falava, acho que eu não vou ser empresário ali. Por quê? Eu acho que pai empresário a gente não vai dar certo. Você vai escolher entre o Fábio e o Zanella para ser empresário. Não, eu quero você. Eu falei, então é o seguinte, eu vou segurar esse desafio, mas se eu falar uma coisa para você e você não seguir,
Por exemplo, tem que estar na academia tantos dias, tem que fazer o salão, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, tem que fazer a parte nutricional, que a gente pegou o nutricionista, que acompanha todos os meninos, fez a dele agora. E ele adora um hambúrguer, não sei o que. Eu falei, se você não seguir nutricionista, você vai ter outro empresário, que eu não vou ter paciência com você, eu vou mudar. Legal. Aí ele falou, vai mudar? Vou mudar mesmo. E o início dele, você mudaria o início dele. Você iria, para deixar mais claro que está passando na minha cabeça, você iria primeiro pro futsal ou você iria pro campo? Você mudaria e claro, que não é um certo ou errado, mas a sua visão mesmo. Ele fez futsal escola, mas eu teria colocado ele primeiro no futsal. Eu estou acompanhando para ver uma escola que adapte melhor para fazer o futsal, que eu acho importantíssimo. Só que meu filho, diferente de muitos que a gente vê, que fala assim, ó, não tenho plano B, quero ser jogador. Ele tem plano B, né, cara? Ele não sei se ele quer realmente... Eu deixo ele muito, muito livre para ele decidir, escolher, mas assim, eu acho que pode mudar. Mas hoje eu não vejo que ele realmente quer ser jogador e tal. E é muito tranquilo também, que se for bem, se não for ótimo, a gente tem bastante contato com times nos Estados Unidos, que a gente fez contato agora para ele fazer um college lá fora. Então eu tô super tranquilo com isso. A pressão em cima dele é zero. Eu só quero que ele tenha comprometimento. Se ele comprometeu a fazer, ele não pode faltar. Ele tem que ir. Então a dedicação é extrema, mas sem uma pressão de você tem que virar jogador. E eu acho que a maioria dos pais tinham que fazer isso, independente de necessidade. Porque a gente tem que lembrar sempre que são crianças, eles não são adultos, a gente não está falando de igual para igual, né? É o que eu aprendi então, primeiro a fazer tem que ser agora criança, depois atleta. Não dá pra gente cobrar. Então, eu cobro zero isso. Eu pergunto como vai nos jogos, como é que tá e tudo, mas eu cobro zero. Olha, vai que você tem que virar jogador. Pra mim, se não virar e ele quiser jogar lá fora, num college, lá num time de Orlando, de Miami ou do Boston, lá que tem uns times muito legais... Tem o New York City. Vocês agora, já têm algum tipo de parceria nesse sentido internacional? A gente tem reunião para visitar o Boston. Ele tem um centro formador em Minas. Não consegui agora porque é longe de BH. E na verdade tem contato do dono lá, a gente conversando para fazer visita. Até eu quase visitei agora. Eu acabei de visitar o Inter de Milão, Inter de Miami e o Orlando City lá. Ia visitar o Boston. Acabou que a agenda não deu. Mas a gente tem contato na parte dos Estados Unidos nesse sentido. Um sócio nosso, o Fábio, vai visitar para Portugal agora. Ele vai viajar para Portugal no fim do ano. E vai visitar alguns times de Portugal. E vai tentar acompanhar um atleta nosso aí que vai fazer um campeonato na Espanha. Um atleta que a gente acabou de fechar, de 15 anos. E o Zanella, ele tem reunião na Inglaterra e em Miami, e na Itália no ano que vem, em abril. Então a gente já tem algumas conversas com alguns clubes lá, Inter de Milão, que também tem um centro formador aqui em Mariporã. Então, na parte da Europa é isso, e Estados Unidos. E o que a gente tenta abrir agora, que é um pouco mais complicado para a gente não conseguiu ainda, que vai conseguir a parte da Ásia e da Arábia, que em 2 meses a gente quase negociou um zagueiro para lá, ia ser muito legal a história. Caramba, o zagueiro foi analisado. Que bacana. Eles queriam um zagueiro, a gente mandou 2, 3 opções, 2 não passaram e um quase passa, mas faz parte. Ia ser legal, em 2 meses de empresa a gente ia fazer uma negociação. Ia ser bem legal, mas a porta está aberta. Então tem um clube na Arábia Saudita que tem uma porta aberta. E é isso. Mas isso é um relacionamento que a gente tem que fazer sempre, né? E até pegando esse gancho, eu tenho um cliente que o filho dele estava com 16 anos e o Santos queria assinar na pandemia, pouco depois da pandemia. E ele tem uma condição financeira, eu tenho que deixar isso muito claro, né, para contar essa história muito boa. E ele tem uma empresa, né, uma transportadora gigantesca, e ele não queria que o filho dele fosse jogador de futebol. A gente tem um amigo que falou isso também. Não queria mesmo, ele fala, não quero, mas ok, é o sonho dele, estou aqui, né. E ele falou pro filho dele, não, você não vai assinar e você vai terminar a escola, né, nos Estados Unidos. E terminou, fez, né, o college, que chama, e depois foi pra universidade. E lá é o draft, né? Eu acho que é até legal, gente. Estamos com 5 minutos para acabar o programa. Olha como passa rápido, né, Cezão? Poxa vida. Mas eu vou tentar ser rápido e pra gente, né, finalizar. E aí ele foi draftado e, em resumo, hoje já está finalizando a primeira graduação dele lá. Joga bola. Está super feliz. Então também, né, pais, o mundo do futebol não é só aqui, né? Não. Talvez, né, estudar também, ter a oportunidade de jogar fora, né? E ter o estudo. Imagina uma universidade. No pior cenário, você volta formado e falando inglês. Se você perguntar para mim o que eu prefiro, eu tô nesse caminho aí. Então é um mundo, né, maior do que a gente só pensa ali na frente, né Adriano?
É isso, ele vai jogar bola, vai sair de lá com educação fantástica e voltando falando inglês vai ser um ótimo... Sim, apresentando vai arrumar um outra baita cultura, emprego, ou sim. então montar um negócio e seguir aí. Eu acho que é fantástico isso aí. Eu vejo muito isso pro meu filho, cara, de verdade. Assim, eu quero trabalhar muito em cima disso. Que legal. Porque eu acho que o menino, quando ele quer jogar bola mesmo, você consegue ver aquele moleque que fala assim... Eu brinquei com o de Amazonas, a gente fechou anteontem, ele virou e falou, não tem segundo plano, eu quero ser jogador e eu tenho que ser jogador, na lata, com 11 anos de idade. Então é isso. É isso. Muita E opinião, você né? vê com 11 anos falar 11 isso. anos E é já... bola, hein? Que Não ouvi legal. falar dele, é bola, moleque. Pô, que show. Acho que, de fato, estamos, né, aqui finalizando. Não vem nem um cafezinho pra gente. Nós vamos tomar agora. É que hoje é sexta, né? Sextou. E a conversa ainda vai continuar. Mas, Adriano, muito, muito obrigado de coração. Você é nosso primeiro convidado. Acho que é um marco, né? Para os prodígios aqui, o nosso projeto é que, de fato, a gente tem aí uma vida longa, né, e ajudando pessoas. Então, muito obrigado de coração por aceitar, por compartilhar. O tempo é curto, né, a gente teria assuntos aqui relevantes para mais 2, 3, sei lá, um dia inteiro. De verdade, né, em nome do Henrique, do César, dos Sim. prodígios, muitíssimo obrigado por aceitar. Você voltará com certeza. Com certeza. Vamos voltar para falar dos adolescentes. Exatamente, falando depois de outro cenário. Então, muito obrigado. Nada, obrigado a vocês, oportunidade fantástica. Eu acho que é fundamental o programa que vocês fizeram. A gente sempre falava muito, pô, tem pouca coisa para a base e tudo. A linha de vocês eu acho que é perfeita, muito bom. Boa sorte para vocês, sucesso. E tamo aí, gente. Se precisarem, ó, SH Esportes, hein? Depois entra lá, SH Esportes Oficial no Instagram. É isso aí. Aproveitando, curtem, por favor, curtem aí. Aperta aí. Fala, Sérgio, você fala. Aperta aí, vamos curtir, O Henrique puxou meu orelha, curtir. pai. Você não pede pra ninguém curtir. Por favor, curte os prodígios. Entre no nosso Instagram, no Instagram da SH Esportes. Uma grandiosa empresa. Se inscrevam no nosso canal, porque se não se inscrever, ninguém vai dar ibope e aí fica mais difícil. Então, por favor, se inscrevam lá. Muito obrigado. Foi Adriano, fantástico. obrigado pela oportunidade de tirar as dúvidas de muita gente aí, viu? Até as nossas, né? hein? Obrigadão. Abraço. Obrigado, Adriano.